Então, dando só mais alguns minutinhos para a gente poder começar. E vamos lá, né? Acho que agora já o pessoal vai entrando. Ainda tem um pessoal entrando. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriano Sartori. Nós vamos hoje aqui conduzir a 6ª live do Secov da área de gestão, da vice-presidência de gestão patrimonial e locações. Com o tema de hoje, o tema vai ser industrial e logístico e self-storage, os impactos da pandemia nesse mercado e o que a gente pode esperar daqui para frente com uma eventual remodelação ou não do setor em frente a tudo que nós estamos vendo aí. Os nossos convidados, aqui tenho o prazer de contar com a presença do Plínio Pereira, vice-presidente de operações da DHL, maior empresa de operação logística do país, Ricardo Antonelli, vice-presidente da GLP, maior gestora de recursos voltados para a área industrial também do país, Rafael Cohen, presidente da Asbras, Associação Brasileira de Self-Storage, e Rodrigo Couto, diretor de locações da CBRE. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que é muito difícil ter vocês todos assim numa mesma sala e a gente vai tentar transformar esse debate aqui no mais proveitoso possível. Antes da gente prosseguir, eu queria fazer um agradecimento especial à patrocinadora Porto Seguro, que nos patrocina nesse evento. E também eu gostaria de convidar todos aqueles que não conhecem do Secov a entrar na página do Secov ou encaminhar um e-mail para o Secov de associação. Aqui na tela a gente vai passar agora o e-mail associação@secov.com.br e poder obter um pouco mais de informações a respeito do que a gente pode oferecer para os associados do Secov. Muito obrigado. Falando um pouquinho agora, um desses benefícios que o Secov oferece, muitos já conhecem, mas aqueles que não conhecem ainda, eu gostaria de chamar a atenção para o Unisecov. Talvez muitos não saibam, mas muitos colaboradores, nossos associados, eles têm o privilégio de poder contar com cursos livres apoiados pelos maiores profissionais do mercado nas áreas de incorporação imobiliária, direito imobiliário, gestão de locação, administração de condomínios e programa de cursos de loteamento. Associados ao Secov tem um desconto de 20% e realmente é uma estrutura que já que atende cerca de 1.500 alunos por ano e faz um enorme sucesso e conta com os melhores profissionais do mercado. Então vale a pena, quem não conhece, entrar em contato com o Secov e obter maiores informações. Bom, obrigado, Sara. Vamos agora direto para o nosso painel. Começando aqui esse bate-bola a respeito de condomínios logísticos e self-storage. Se a gente fizer uma retrospectiva de self-storage, puxar aí talvez 20 anos para trás, self-storage talvez na cadeia de investimentos imobiliários chamava a atenção de alguns poucos players, né? De lá para cá, com o crescimento do comércio eletrônico, enfim, o self-storage, a área de galpões logísticos passou a ser chamada como um novo mall, né? Ou seja, houve uma migração muito grande do comércio para o comércio eletrônico. E apesar dessa migração muito forte, ainda o Brasil representa uma parcela muito pequena do comércio eletrônico no varejo total, enquanto que a média global do comércio eletrônico gira em torno de 15% do varejo. No Brasil, nós ainda representamos o comércio eletrônico representa apenas 5%. Diante disso, eu queria entender um pouco a visão de cada um aqui de vocês
Como vocês estão vendo, diante desse cenário que nós estamos passando, ou seja, toda essa mudança do paradigma, né? Todos nós estamos em casa, todos, quase todos, pelo menos, segundo os dados do Estado de São Paulo, cerca em torno de 45, 50% da população está fazendo a quarentena, mas isso impulsionou demais o comércio eletrônico, né? As vendas online. Os canais de varejos tradicionais estão fechados, e muitos players acabam do mercado logístico tendo aí uma grata surpresa com o volume que está transitando entre os seus galpões e suas operações. Então, eu queria sentir um pouquinho aqui uma visão desse quadro, como vocês estão vendo isso, e depois a gente passa aí para perguntas mais específicas. E eu gostaria de fazer essa live, inclusive, deixar aberto aqui para perguntas cruzadas. Não necessariamente precisa vir aqui do moderador, vocês estão abertos para fazerem perguntas ou enquanto o debate for transcorrendo. Eu vou lançar aqui primeiro essa visão, esse olhar para o Plínio. Plínio, a DHL, como a maior operadora de logística do país, acho que tem uma visão muito clara de tudo que está acontecendo, né? O que você pode transmitir para a gente aí desse momento? O momento é uma mudança generalizada nos hábitos de consumo da população, né? Isso tem reflexo para as indústrias e, por consequência, para os operadores logísticos, né? O que a gente percebeu logo no início da crise é uma aceleração da tendência de crescimento do e-commerce. O e-commerce já estava numa rota de crescimento que já vinha há alguns anos, e é um caminho inevitável, né? O e-commerce vai crescer no Brasil, assim como vem crescendo no mundo inteiro. Eu acho que essa crise, que nos obrigou a ficar em casa e a mudar os nossos hábitos, acelerou o que iria acontecer num tempo maior e que agora aconteceu de forma inesperada, numa velocidade muito grande. Você disse, o dado que você trouxe, Adriano, foi que no Brasil o e-commerce representa só 5% do comércio total. Esse só, na verdade, é muita coisa, né? Você imaginar que 5% já de todo o comércio do Brasil, eu não tenho certeza desse número, mas partindo do princípio que esse dado esteja correto, já é um valor muito expressivo. E provavelmente, durante essa crise, esse 5% vai ficar um número muito maior. E quando isso acabar, né, quando a nossa vida voltar ao que a gente tem chamado, pelo menos o que eu tenho falado de novo normal, esse 5% vai continuar muito acima do que ele era antes da crise. As pessoas que passaram a consumir online, né, não vão voltar totalmente aos seus hábitos anteriores, na minha visão. Elas vão sim, né, o varejo físico não vai morrer, em hipótese nenhuma, mas elas vão sim passar a ter uma parte dos seus hábitos de consumo online, independente da liberdade de ir e vir. E nós, como operadores logísticos, temos que estar preparados para isso, né? Acho que o Ricardo ali também deve estar se adaptando, né? A GLP, com certeza, está buscando também se adaptar a essa nova realidade, que é uma demanda com características diferentes da que existia antes, né? A logística do e-commerce, ela precisa de soluções, desde real estate, passando por sistemas de equipamentos, disponibilidade de pessoas, diferentes das soluções logísticas que a indústria tradicional precisa. Então, todo o mercado, nas mais diferentes áreas, vai ter que se adaptar a essa nova realidade, que é puxada pelo consumidor, mas que influencia toda a cadeia de produção e depois de logística. Bom, antes de passar para o lado oposto da mesa, né, para o lado das propriedades, e do Ricardo e do Rafael, que eu queria ouvir a opinião deles, vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, você pode apresentar para a gente um pouco o levantamento que vocês fizeram a respeito dessa sensibilidade com relação não só ao lado da demanda, mas ao lado do mercado, como que ele estava se comportando em termos de volume, um quadro geral do mercado de logística? Sim, boa tarde, Adriano. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar sobre logística, mesmo, obviamente, mesmo num momento tão difícil quanto a gente está enfrentando. Eu vou dividir com vocês uma breve apresentação aí que a CBRE gostaria de apresentar. E aí acho que a gente pode falar um pouco mais. Vocês estão enxergando bem?
Estou conseguindo Sim, Rodrigo. colocar aí. Pronto. Vamos lá. Bom, acho que o foco da nossa apresentação, obviamente, é em São Paulo, né? Pelo estado que a gente está hoje. A gente divide hoje, a CBRE, ela tem aí pouco mais de 25 anos no setor de logística, né? Acompanhando toda essa evolução dos condomínios logísticos. E nos últimos, basicamente, 15 anos, né, o mercado de condomínios logísticos vem tomando uma proporção maior. Eu sou da época ainda que realmente os galpões logísticos ainda há 15 anos atrás eram o patinho feio do mercado, e graças a Deus realmente mudou um pouco esse viés, né? Hoje, até fazendo uma análise global nossa, é um dos mercados mais resilientes aí perante a pandemia e todo esse avanço do e-commerce, né, do mercado. E aí, falando um pouco desses números aqui, né, em São Paulo, hoje a gente tem aí esses quase 14 milhões de metros quadrados, e a gente divide aí a nossa avaliação de mercado em 3 raios, né, principalmente de demanda, né. O primeiro raio de demanda é onde a gente julga aí que entre 70% a 75% todo ano é a demanda se concentra, né? E obviamente a gente consegue enxergar um estoque muito maior do que nos outros raios, com 6,6 milhões. A vacância também é uma vacância que é a primeira a atender a baixar, né? É uma vacância que hoje já começa a sentir uma certa pressão de valores. E aí a gente tem aí os outros 2 raios, né, indo até 120 quilômetros da capital, aonde a vacância ela ainda continua num padrão alto, né, e obviamente uma dificuldade maior de aumento de valores de locação, né, mas eu vou detalhar um pouquinho mais aqui à frente. Bom, isso aqui mostra um pouquinho do comportamento histórico aí da absorção líquida, né? Que só para conceituar aqui, a absorção líquida é basicamente o crescimento de mercado, né? Então, falando um pouco historicamente, aí nos últimos 10 anos, basicamente, nós tivemos um período aí onde a economia brasileira estava no seu pico de mercado aí em 2013, né, onde a gente chegou a esse recorde aí de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, né, e aí veio a crise no Brasil especialmente, ela foi vamos dizer, o principal vale que a gente teve foi em 2016, e o início de recuperação em 2017, né, a gente chegando já em 2019 com patamares semelhantes ao pico de mercado, né. A expectativa era essa em 2020, até ultrapassar os níveis de 2013, mas infelizmente com a pandemia aí acho que isso arrefeceu um pouco, apesar do primeiro trimestre ter tido um comportamento bastante razoável. A expectativa é de que a gente tenha uma absorção líquida inferior, diria aí pelo menos de 30% a 40% da projeção que a gente tinha, atingindo patamares entre 500 e 600 mil metros quadrados líquida, ou seja, ainda em crescimento, né, mas de qualquer modo menor, né. Aqui mostrando um pouco sobre estoque futuro, tá? Então, na realidade também acho que mostra um pouco dos períodos, né, de 2011 a 2013 especialmente. Nós tivemos muitas entregas, até porque o mercado enfrentava um momento de crescimento rápido, né? De 2014 a 2016, basicamente isso daqui foi um arrefecimento, né, dos novos desenvolvimentos por conta da crise, mas ainda assim com estoque alto, que jogou a vacância lá para cima, né, atingindo o recorde aí de 27%. Em 2017 a 2019, a média já foi para esse patamar de 400 mil metros quadrados, o que ajudou muito a recuperação da taxa de vacância e do apetite do setor, né? E já em 2020, a gente tinha uma previsão mais alta, né, de chegar aí a por volta de 800 mil metros quadrados,
A última pesquisa que nós fizemos aqui, 88% dos novos empreendimentos se mantém, ou seja, 700 mil metros quadrados vão ser entregues ainda esse ano. Tá? E por fim, falando um pouco da demanda, né? Bom, no que diz respeito à demanda, a gente tem feito uma pesquisa muito próxima do usuário final, e basicamente mostra aqui que de novas demandas, né, nós tivemos uma distribuição muito grande focada em e-commerce e varejo, até porque desse varejo ainda tem um pedaço importante de e-commerce, difícil de definir por conta do omnichannel, e operadores logísticos aí também com um movimento de terceirização importante no setor por conta das incertezas que a gente tem. Tá? E aí, mostrando um pouco do que foi postergado, né, a gente teve vários operadores logísticos, principalmente as concorrências que tinham via de regra para a indústria, foi praticamente 50% nesse segmento, né, prorrogado. A indústria em si, 23%, né, obviamente foi a mais afetada, onde teve paralisações importantes. E e-commerce e varejo com uma participação menor. Tá? Na realidade, esses 10% aqui que a gente teve de aumento em relação a novas para o postergado, né, no pós-Covid, ou ainda não é pós, né, mas vamos dizer já nesse período. O aumento especial aí de e-commerce, varejo e alimentos, especialmente, e essa diminuição da indústria 3PL, como eu já tinha comentado. Tá? Então, acho que era essas informações que eu queria passar para vocês, para a gente iniciar o debate aí. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Depois eu volto para você. Passar a bola agora para o Ricardo Antonelli, para ele dar uma visão para nós do lado da gestora de recursos, ou seja, de investimento. A GLP é uma das maiores gestoras de investimento em galpões logísticos, industrial. Como que vocês estão vendo esse momento? O que muda com esse eventual aumento do e-commerce dentro da estratégia da empresa? Na verdade, a estratégia ela muda muito pouco, Adriano. Só para a gente voltar um pouquinho, né? A GLP, como você bem comentou, tem um footprint global. Então, o e-commerce, na verdade, no Brasil, ainda que pese o fato de a gente estar engateando, em outros países em que a gente tem operação maciça, sobretudo na Ásia, hoje na China, onde é a nossa maior operação, mais de 25% das vendas de varejo hoje já são feitas por e-commerce. Né? Então, claramente, a gente sabia que essa aceleração ia acontecer. No Brasil, você tem dois fenômenos importantes. Né? Isso até saiu no ano passado, teve um research do BBI, numa das coberturas da Magalu, falando sobre isso, que são as ondas do e-commerce. Né? Então, a primeira onda do e-commerce, claramente, a pessoa entra online para comprar ingresso, né, ticket e tal, e bens de consumo duráveis, né, geladeira, TV, com muito pouca recorrência, um ticket médio muito alto e pouca recorrência. E a grande pergunta é, quando você começa a acelerar a segunda onda do e-commerce, né, que são categorias que ainda no Brasil a gente tinha uma penetração pequena e nos outros países uma penetração mais maciça, e a grande pergunta é quando isso acontecer. Eu acho que, um pouco na linha do que o Plínio falou, os hábitos de consumo mudaram, por várias razões, mas sobretudo você tem uma restrição do varejo físico. E aí você passou a acelerar muito a penetração dessas categorias da famosa segunda onda do e-commerce. Né? Então, aí, vestuário, bens de consumo não duráveis, supermercado, isso aumentou demais ao longo dos últimos 45 dias. Então, o varejo online, que crescia uma média de 20% ao ano nos últimos 5, 10 anos, deve esse ano crescer muito mais e, como o Plínio falou, atingir um novo normal. No nosso caso, a gente já vem se preparando para esse fenômeno há algum tempo. A gente tinha duas teses de investimento grandes no Brasil. Né? E acho que as duas se provaram até agora importantes. A primeira dela, o Rodrigo não mostrou no slide, mas o nosso estoque de parques logísticos no Brasil, quando a gente faz um drill down de tudo que tem disponível, que é de classe mundial, para uma empresa como a DHL, grande empresa, operar, ou para uma Amazon operar, ele é minúsculo. A gente fala que 15% só do estoque disponível no Brasil de parques logísticos é de boa qualidade, é de classe mundial. Então, automaticamente, você tem um fenômeno, que é uma demanda quase que latente, de migração de qualidade, né? Principalmente para o operador logístico. O cara operando um galpão velho, ineficiente, com alto custo de manutenção, ele vai buscar um galpão mais novo, com eficiência de posição pallet por metro quadrado infinitamente maior. Então, essa demanda continua. E a gente acabou de entregar um BTS no Rio de Janeiro para um grande varejista muito nessa linha, a consolidação de 3 CDs num novo CD grande, moderno,
com otimização. E o segundo drive de demanda que a gente sempre apostou, e de novo, a gente só mimetizou o que a gente via lá fora, nos mercados em que a gente atua, era a aposta no crescimento de comércio eletrônico. A nossa posição, em 2016, a gente tinha mais ou menos 20% do nosso portfólio de ativos locados para e-commerce, e não só e-commerce puro, né? E-commerce e multicanal. Hoje, 4 anos depois, esse número já está em 40%. E o fenômeno interessante é que há 4 anos atrás, o meu maior inquilino individual em metragem quadrada era um varejo convencional, o famoso bricks and mortar, né? O varejo convencional. Hoje, o meu maior inquilino individual é um e-commerce puro de marketplace, que tinha 0 metros quadrados comigo há 4 anos atrás, e hoje tem quase 300 mil metros quadrados conosco. Então, eu acho que essa tendência vai acelerar, como o Plínio bem colocou, é difícil estabelecer qual é o novo normal, mas ela deve acelerar. E o que a gente fez, acho que todo mundo deve acompanhar os nossos movimentos. A gente ainda não entrou na logística de última milha, né, que é essa logística de distribuição de última milha. Possivelmente o Rafael deve estar capturando boa parte dessa demanda com self-store. A gente não entrou até porque a gente não definiu que bicho é esse. A gente fez uma aposta diferente, depois a gente até pode comentar lá na frente. Mas o que a gente fez antes da última perna do e-commerce, aonde a gente vai estar para se posicionar. Então, a gente constituiu o nosso Fundo de Desenvolvimento 2, fazendo uma série de aquisições de grandes áreas, dentro desse raio primário de São Paulo, onde a gente já fechou 2 grandes BTS para operações de fulfillment. E hoje, todos os nossos parques que a gente desenha, a gente já deixa o galpão, como o Plínio falou, muda muita coisa, né? O galpão, ele muda, né? Não é o galpão do e-commerce é um galpão completamente diferente. Então, a gente já tem hoje boa parte dos nossos parques destinados a operações de ou acomodar a operação de fulfillment e operação de cross-docking, que é uma outra componente importante aí quando a gente fala em comércio online, sobretudo para a gente chegar nesse nível de serviço. Eu acho que é isso, mas certamente é uma tendência que acelerou e deve acelerar agora ainda mais, né? Depois eu vou voltar contigo, Ricardo, a respeito de fulfillment, enfim, até alguns termos que depois a gente precisa elucidar aqui, talvez nem todos tenham tanto conhecimento a respeito de todos os termos envolvidos, mas existe uma diferença interessante, né, do marketplace, do fulfillment, do cross-docking, enfim, de vários termos aí envolvidos, mas que impactam aí na operação. Mas depois a gente volta para isso. Eu queria só pegar o gancho, inclusive, que você falou uma coisa importante. Vocês estão investindo muito próximo da capital, né? Ou seja, esse é o teu foco aí de investimento daqui para frente. Agora, Rafael, pensando no self-storage, basicamente self-storage dentro da cidade, próximo da casa do consumidor, de maneira que ele possa ir lá, e nasceu assim na década de 60 nos Estados Unidos, depois expandiu globalmente, mas de maneira que serviria realmente como uma área para aquela pessoa física poder guardar seus pertences, até mesmo empresas, não só pessoas físicas. Mas como essa pandemia alterou isso? Mudou o cliente final do self-storage, pela boa localização dele, mudou ou continuou mesmo? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, meus colegas, você, Adriano. Parabéns aí pelo trabalho bacana que você está fazendo. Na verdade, a gente, como você falou, o nosso foco principal era pessoas físicas, né? Consumo residencial, esse tipo de coisa, extensão no lar. Mas o self-storage ele começa sempre assim, nas bordas da cidade, nas áreas mais industriais, onde demora mais barato. E a principal utilização é para guardar móveis. Até hoje, as empresas que usam self-storage, na maior parte delas, usam para guardar móveis. O e-commerce ele é um vetor de crescimento que a gente sempre mirou, mas ainda não era alcançado. Com a pandemia, a gente começou a ser muito procurado por isso. Já era um movimento que já estava começando desde o ano passado, a gente já estava conversando com algumas empresas grandes, Souza Cruz, L'Oréal, que perceberam que a gente começou a se aproximar um pouco mais da moradia das pessoas, né? Então, nessa logística de última milha, a gente acabou sendo olhado com bastante carinho, porque é uma solução muito flexível, muito barata, né? Muito ágil. Então, agora a gente percebeu que é um vetor de crescimento importante que a gente vai acrescentar. O que acontece é que as nossas unidades elas não estão preparadas, a gente vai ter que redesenhar para atender, porque são atividades que conflitam um pouco com a tranquilidade. Embora o self-storage seja uma instalação muito grande, e tal, o movimento é baixo, as pessoas que usam
não gostam muito de ser incomodadas, não tem muito movimento. Quando você começa a colocar operação de e-commerce, você tem motoboy, ciclista, a gente tem que redesenhar o negócio para adaptar, mas a gente vai fazer isso com muito prazer, né? Porque é mais uma perspectiva da gente provar uma coisa que acontece nos Estados Unidos desde 1960, que o mercado cresce a taxa de 6% ao ano, independente de crise. E a gente já, infelizmente, o setor aqui é relativamente recente, mas o que a gente mais enfrentou é crise até agora, né? Desde 2014 a gente está enfrentando e a gente está percebendo que a gente consegue ser resiliente. Nos outros braços, como assim, as pessoas hoje estão vivendo mais em casa, estão reorganizando suas residências, então tem obra, tem imóvel que está sendo trocado para criar um home office, isso aí aumentou a procura das pessoas físicas para nossas operações. As empresas, infelizmente, é um movimento ruim, mas está acontecendo, estão devolvendo seus imóveis, estão recolhendo seus equipamentos, não querem se desfazer no momento assim, inicial, então também estão nos procurando. Com essa situação toda, a gente está percebendo grandes oportunidades, né? Então, eu acho que a gente vê com otimismo, a partir de uma coisa ruim, a gente está vendo excelentes perspectivas para frente. Agora, também estamos vendo alguns desafios importantes, né? E que pode até surgir coincidências interessantes. Nós, no ano que vem, vamos ter a revisão de todos os planos diretores, né, dos municípios brasileiros. A gente ainda encontra muita dificuldade para implantar as nossas unidades. Então, questão de zoneamento, questão de mudança de uso de prédio. Muitos prédios de escritórios estão começando a se abandonar, vão começar a ter que se reinventar, outro tipo de utilização, transformar em coworking, transformar em self-storage, por que não? Então, o momento também é da gente ficar atento a essa questão, e aí é muito importante a gente participar de instituições como o Secov, como a Asbras, que hoje é uma associação de self-storage, mas eu acho que uma tendência muito interessante é começar a constituir assim, blocos no setor logístico, entendeu? A gente pode ter, talvez, até uma associação que envolva todo o caminho da logística, né? Que, sem dúvida nenhuma, hoje assumiu um protagonismo, sempre foi importante, mas hoje, mais do que nunca, é um dos setores mais importantes que está movendo aqui toda essa questão emergencial. Então, eu acho que, no contexto, a gente está otimista, a gente estava crescendo, e a gente agora, partindo do soluço inicial, que a gente teve aquele primeiro momento, que as pessoas ficaram um pouco assustadas, mas já no segundo mês, todas as operações voltaram ao normal e já estão trabalhando no azul. Muito bem. Agora, considerando que em 6 anos deu um salto aí de aproximadamente 30 milhões de consumidores que começaram a consumir online, né? Nós temos hoje cerca de uns 68 milhões de pessoas consumindo online. E dentro, mais ou menos, por exemplo, do que a estratégia do que o Ricardo falou, de investir próximo de centros consumidores como São Paulo, um grande centro consumidor, a tendência é que isso se espalhe, né, no estado de São Paulo inteiro. Aqui o objeto é mais o estado, é claro que isso é uma tendência Brasil. E como se estruturar para poder atender essa cadeia dentro de um prazo factível, né? Como vocês enxergam isso? Está nos planos da DHL essa expansão regional ou faltam ativos? Vocês querem ou faltam ativos para isso? Como você enxerga isso fora da capital de São Paulo? É uma tendência, e eu diria que é uma tendência não só fora da capital, dentro do estado, mas fora do estado e no restante do Brasil. O fato é, o consumidor ele se habitua a ter um serviço cada vez melhor. Qual que é o grande ponto do e-commerce? O produto que você compra online é o mesmo produto que você compra no varejo físico. Vamos deixar de lado, por enquanto, o momento que a gente está vivendo, mas independente do Covid. O produto, na grande maioria das vezes, é o mesmo. O que cria um diferencial é a experiência do consumidor. Então, o consumidor entrar no computador da sua casa ou no celular enquanto ele assiste lá a televisão, fazer uma compra e receber o produto no dia seguinte é uma experiência completamente diferente de receber na semana seguinte. Todos nós, a partir do momento que a gente faz uma compra online, a gente tem a expectativa que aquele produto vai chegar muito rápido. Então, o grande desafio do e-commerce não é na qualidade do produto, é na qualidade do serviço. Superar, eu diria que mais do que atender, é superar a expectativa do consumidor. Só que por trás desse consumidor que apertou um botão e que espera que no dia seguinte a sua compra chegue em casa, tem uma lógica logística, uma lógica de planejamento super densa. Você tem que pensar na indústria que produziu esse produto em algum lugar, que tem provavelmente um grande armazém onde ela concentra o seu estoque.
Esse estoque ele é distribuído para varejistas que estão espalhados no Brasil inteiro, para distribuidores que estão espalhados no Brasil inteiro, para empresas de marketplace, que em alguns casos tem o seu fulfillment, né, como você falava, Adriano, que o fulfillment é quando o estoque está dentro do CD. Em alguns casos, a indústria de marketplace, acho que você está no mudo, Adriano, você está falando alguma coisa? A gente te perdeu. Desculpa te interromper. Já aproveita e faz aqui um dicionário ao vivo para as pessoas que não conhecem todos os termos. A diferença do cross-docking, do marketplace, do fulfillment, para só rapidamente para as pessoas poderem entender. Tá, o marketplace é a plataforma, né? O marketplace é o site que você entra para fazer a compra. Basicamente, tem duas opções. Aquele site pode ter o estoque do produto que vai ser comprado. Vamos colocar, dar nome aos bois aqui, né? Imagina que você vai comprar um telefone celular pela internet, né? Você entra num site, você pode entrar no site do fabricante, essa é uma opção, se você já souber exatamente o que você quer, ou você pode entrar no marketplace, que é um site que oferece vários produtos, né? Dentro desses produtos tem uma linha de celular e provavelmente ele vende celular de vários fabricantes. Esse marketplace, ele tem duas opções. Ele pode carregar o estoque. Então, ele pode ter um CD, onde dentro daquele CD ele tem um estoque. Então, aquela unidade do celular que você vai comprar está dentro do CD operado pelo marketplace. Essa modalidade chama-se fulfillment. Então, quando você compra, o atendimento é o mais rápido possível, porque o produto já está no CD do marketplace e a única coisa que tem que ser feita é a separação daquele produto e a expedição para sua casa. É possível afirmar que o fulfillment garante um pouco mais de qualidade no atendimento? Sim, o fulfillment é a maneira mais eficiente de atender o consumidor. Num grande CD, a GLP tem experiência de ser proprietária de alguns CDs que são operados pelo fulfillment center. Nesses CDs, alguns deles operados pela DHL, a gente tem um estoque enorme, diversos produtos. Obviamente, aqueles produtos que são mais comprados, aqueles que têm uma movimentação maior, que a gente chama de curva A, esses produtos estão no fulfillment. Quando o cliente compra, quando o cliente entrou online lá no site daquele marketplace e apertou o botãozinho lá da compra, o que a gente tem que fazer dentro do fulfillment é separar aquele produto e entregar na casa do consumidor. Essa solução é o que viabiliza que algumas compras tenham entrega em menos de 24 horas. Quando a gente, como consumidor, compra e espera que o produto seja entregue em 24 horas, muitas vezes a gente não pensa em todo o esforço que está por trás para que aquilo seja possível. E uma das soluções que viabiliza, talvez a principal solução que viabiliza essa entrega tão rápida, é o fato de existir os fulfillment centers. Esses grandes CDs com estoque de diversos produtos, ou aqueles mais vendidos, num único lugar. Existe uma outra modalidade que também é bastante eficiente, que é o cross-docking. O cross-docking, por conceito, o estoque não está dentro dele. O cross-dock é simplesmente um lugar onde a carga é remanejada. Então, você imagina que numa plataforma online são vendidos centenas de milhares de produtos diferentes, que a gente chama de SKU. Então, são centenas de milhares de SKUs. Eu posso comprar o celular, como eu disse, você pode comprar um sabonete, alguém pode comprar uma calça jeans, são centenas de produtos. Nem todos esses produtos vão estar num estoque centralizado de um fulfillment center. Então, qual que é a outra alternativa que gera muita eficiência? Cria-se uma malha de coleta em diversos vendedores, empresas que vendem através do marketplace, e todos os dias os veículos vão coletar nessas empresas, esses veículos levam os produtos para um lugar comum, que é o cross-docking, todos os produtos são descarregados no cross-docking e são remanejados, e eles são reorganizados de acordo com a zona de destino. Então, você separa, vou falar bem hipoteticamente, assim, trouxe todos os produtos que foram vendidos por aqueles vendedores para um único lugar. Nesse lugar, você remaneja a carga de acordo com o destino. Então, tudo que vai para o Ceará está aqui, tudo que vai para Pernambuco está aqui, tudo que vai para a Bahia está aqui, e aí você fecha toda a carga do Nordeste. Depois, tudo que vai para os estados do Sudeste. E aí, depois, dentro dos estados, se quebra por cidade, e dentro da cidade, se quebra por bairro. E dentro do bairro se quebra por uma microzona. E dessa maneira se organiza a carga para que as entregas sejam feitas. Então, no cross-docking, a carga todo dia chega e naquele mesmo dia ela sai. Esse cross-docking a gente pode imaginar aí como um grande centro de consolidação de carga. Essa é a principal diferença entre um fulfillment e um cross-docking. E, no fundo, nessas duas modalidades, o que está por trás disso é atender o consumidor de maneira mais rápida.
E como que vem sendo a evolução disso ao longo dos anos? Como o Ricardo falou, até 2016, o volume de operação de e-commerce era muito pequeno. A GLP já tinha uma parte do seu portfólio com e-commerce, mas ainda assim era um volume muito pequeno. O que vem crescendo é que essas grandes plataformas de e-commerce, elas começaram a gerenciar uma parte cada vez maior dos itens, dos produtos que são vendidos através da plataforma. Então, antigamente, há 10 anos atrás, se você comprasse um item em qualquer uma das plataformas, com certeza o próprio vendedor que iria mandar esse produto para sua casa. Então, ele ia separar lá no estoque dele, ia levar até o correio pode demorar 1, 2 ou 10 dias para entregar, e era uma coisa que se tinha pouca gestão. Hoje que o e-commerce cresceu, o que acontece é que as empresas já têm os fulfillment centers, como a gente falou, já tem a estrutura de cross-dock, e agora o que está acontecendo é que essas estruturas estão sendo migradas para as áreas que já não estão mais dentro de São Paulo. Agora, as grandes plataformas já estão com seus estoques avançados em diversos estados, em todas as regiões do país, dentro de um estado, às vezes em mais de um ponto, dentro do estado de São Paulo, em diversas localidades, porque a lógica que prevalece agora é o estoque estar cada vez mais perto do consumidor. Então, um consumidor de Ribeirão Preto, para dar um exemplo, ele tem a mesma expectativa de comprar um produto e receber em 24 horas que o consumidor de São Paulo tem. Então, qual que é a solução? Empurra-se os estoques para mais perto desse consumidor. E o que eu enxergo como visão de futuro? Todos os lugares que têm uma grande concentração de consumidores, ou seja, todo lugar que tem uma grande concentração de pessoas, aqueles produtos de alto giro, a tendência é que eles estejam armazenados cada vez mais próximo desses consumidores, e para aqueles produtos que o giro não justifica que eles estejam armazenados próximos, a logística vai ser cada vez mais eficiente para que, na medida que ele aperte o botãozinho lá de comprar, toda a sequência de ações que vão desde o carregamento do veículo, onde o estoque está concentrado, até a entrega final na casa do consumidor aconteça no menor tempo possível. Então, é assim que eu enxergo a evolução dessa história de e-commerce aí pelos próximos anos, olhando sobre a ótica da logística. Posso fazer uma pergunta, André? Vai, deve. Plínio, acho que esse último comentário teu, acredito que seja relacionado a last mile, né? A última milha que está crescendo demais. A gente tem notado, especialmente nesse período de pandemia, a busca por sites de última milha aumentou mais do que 50%. Né? Então, a gente tem tido, já vinha num movimento de crescente, né? É o que você comentou, na verdade, onde tem consumidor, tem demanda por última milha. Né? Então, a necessidade que era antes por um fulfillment somente em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E um cross-docking, que acho que o cross-docking ainda pode ser só em São Paulo e Rio de Janeiro, porque ele distribui para o resto do país. A gente tem visto poucas operações necessárias de cross-docking fora de São Paulo. Mas essa necessidade de última milha, ela está se espalhando pelo Brasil inteiro, né? E aí, até como o Ricardo comentou também, acho que a grande dificuldade é definir qual é o produto adequado da última milha, né? A verdade é que hoje você não tem produtos adequados para atender essa necessidade de última milha. Hoje são várias possibilidades, desde um mini CD, né, um CD pequeno de entre 500 e 1.000 metros quadrados, que vai atender a um self-storage, até a um container. Enfim, na verdade, você tem que se reinventar para adaptar ao que seria o imóvel ideal. A gente tem várias discussões aqui para dizer qual que é o tamanho ideal para a última milha, que para um marketplace pode ser de 3 a 4 mil metros quadrados, mas efetivamente para um distribuidor, para um operador logístico, pode ser até inferior a isso, né? Então, dizendo 500 mil metros quadrados. A minha pergunta é, você hoje consegue definir o que é o tamanho mais adequado e o formato mais adequado, especialmente para a última milha? Rodrigo, eu não consigo te dizer isso e acho que não existe uma resposta única, né? Acho que não vai existir one size fits all. Eu acho que cada localidade vai ter uma característica diferente, mas eu posso te dar uma indicação. Assim, eu acho que a palavra-chave vai ser flexibilidade. Eu acho que quem conseguir oferecer soluções... E a última milha e o cross-docking, eles são muitas vezes a mesma coisa, tá?
porque essa última milha é basicamente um lugar onde aquela carga que foi transferida num veículo grande tem que ser descarregada para depois ser recarregada em veículos pequenos que vão chegar na casa das pessoas. É só um hub de roteirização, né? Uma coisa... É um hub de roteirização que é a mesma coisa de um cross-dock. No fundo, as coisas são mais ou menos as mesmas. Agora, o tamanho, isso pode variar muito, e não é só o tamanho, é a eficiência. É a eficiência, porque os custos indiretos são muitas vezes mais altos que os custos operacionais. Você imagina que um CD de 500 metros, um pequeniníssimo CD, precisa de posto de segurança 24 horas, portaria, da mesma maneira que um CD de 4.000 metros. Então, o custo proporcional desse CD de 500 metros é muito mais alto. E aí, construindo um pouco em cima dessa linha, eu acho que a palavra-chave para saber oferecer o produto certo é a flexibilidade. Né? Existe sazonalidade de demanda, né? Existe o peso do custo fixo sobre a carga movimentada. Então, na minha cabeça, o Ricardo acho que deu um input interessante no começo da fala dele, essa linha de condomínios logísticos, né? Essa linha de oferecer soluções que tenham custos fixos compartilhados, né? Que sejam flexíveis para variação na demanda. Então, hoje você precisa de uma área um pouco maior, amanhã você precisa de uma área menor, eventualmente duas empresas podem compartilhar uma mesma área. Eu acho que quem tiver o mindset de flexibilidade vai estar mais bem preparado para atender essa demanda que é muito flutuante, né? Que é muito imprevisível, talvez essa fosse a palavra que eu estou procurando, né? A demanda por CDs, principalmente esse que a gente está falando aí nas regiões que tem concentração de população, mas que não são as grandes metrópoles, ela é bastante imprevisível. Eu diria que estar preparado para oferecer uma solução flexível é um bom caminho para ganhar esse jogo. Aí eu jogo a pergunta para o Antonelli. Desculpa, Rafael, vai. Não, porque eu acho que me chamaram aí nessa história. Eu acho que ele está falando exatamente do self-storage. Né? Porque o que é a estrutura de um self-storage? Você tem espaço de 1 metro quadrado até não sei quantos metros quadrados, 200, 300 metros quadrados. A questão da flexibilidade total, você aumenta ou diminui. E você, mais do que isso, você usa na medida certa. Tem para entregar, aluga, não tem, abandona. A Santa Cruz, por exemplo, está alugando box na faixa de 20, 30 metros para fazer entrega de cigarro na banca da esquina. Eu, semana passada, comprei esse aqui para limpar meu óculos, chegou em 2 horas. Comprei esse em 2 horas. O camarada aluga uma salinha aqui perto do Leblon e consegue. Então, assim, a gente tem uma opção já pronta, com pequenas adaptações, eu acho que a gente consegue preencher isso. Se você olhar uma malha de self-storage que a gente já tem hoje, em torno de, sei lá, a gente tem hoje 170 empresas, tem 400 empresas. Isso, na medida que isso vai se replicando, você consegue criar esse esquema de última milha com baixíssimo investimento. Ele já está pronto para ser usado. Já que você falou, então eu já volto para você com essa pergunta. Nessa linha, quando as empresas também podem utilizar o self-storage para chegar próximo do consumidor final, isso impacta na revisão do modelo do self-storage, da modulação, eventualmente módulos maiores? E isso está acontecendo ou não? Isso já acontece normalmente. Todo self-storage ele tem vários modelos, tem vários tamanhos. A beleza do negócio é essa. Que eu tenho um box lá que 1 metro quadrado você guarda muita coisa, entendeu? E empresas usam isso. Não só para documentos, como também para estoque. Porque tem estoque de tudo. Tem lente de contato, e tem o cara que bota equipamentos de informática, coisas grandes. Então, a gente já está setado para trabalhar dessa maneira. E o que acontecia é que antigamente a gente estava no início lá do self-storage no Brasil, lá para os anos 90, a gente estava muito afastado dos grandes centros urbanos. Hoje, as empresas que abriram estão todas elas procurando mais esse tipo de localização e, por incrível que pareça, estão tendo uma ocupação muito mais rápida do que as mais antigas, tá? Justamente porque elas estão ali na zona do agrião, como se dizia antigamente, muito próximo e com preços bem competitivos e muita flexibilidade. Então, a gente tem que, eu acho que a nossa adaptação tem que ser simplesmente ajustar a estrutura para receber essa demanda que atualmente a gente não tem, tá? Estacionamento de moto, talvez uma área de expedição assim, um pouco mais ágil, mas é uma adaptação muito pequena, que eu tenho certeza que a partir dessa movimentação que está acontecendo agora, vai começar a ser cuidado. E mais, tudo automatizado. Né? Você entra no self-storage, você praticamente não tem contato com ninguém. E a gente está pensando em pandemia, isso aí é uma vantagem enorme. O cara chega lá, bota o cartão, abre o portão, abre o box, bota dentro
acabou, sem contato nenhum, entendeu? Então, eu vejo o self-storage como um espaço muito promissor para atender esse tipo de demanda. E é complementar, né? Bom, agora voltando para você, Ricardo, dentro dessa linha onde realmente todas as cidades pequenas elas podem aumentar essa demanda online e criar realmente aí eventualmente cidades de médio porte, maior atratividade, para operadores logísticos como o DHL e outros, a GLP ela prevê expandir nessa direção também ou só concentrar mais em CDs maiores em São Paulo? Como é que vocês dentro da estratégia da empresa estão vendo isso? E já fazendo a ponte aqui, essa questão de tecnologia que o Rafael falou, cada vez mais vai ser importante, né? Automatização dos processos, enfim, para ganhar agilidade. E isso acaba também sendo um problema, né? Quanto mais você se afasta de São Paulo, talvez essa questão de automatização, mão de obra qualificada para isso, comece a ser um problema em determinadas regiões. Como vocês estão enxergando isso? Então, vamos quebrar. A segunda acho que é mais fácil de responder que a primeira. A segunda, a gente tem um CD, a gente fez especulativo, não foi nem BTS, no Reino Unido, lá em Milton Keynes. Milton Keynes seria o equivalente a Cajamar no Reino Unido, tá? A gente fez um CD especulativo de 21 metros de pé direito. Foi alugado por um marketplace grande e ele é 100% automatizado. Tá? Acho que a gente ainda está distante de entregar um produto desse no Brasil por várias razões. Acho que a gente está, como falei, engatinhando. Então, a inovação de produto acho que ainda vai demorar um pouquinho para chegar. Então, a primeira pergunta é um pouco da tese de investimento de cada player, tá? O e-commerce vai crescer certamente em outras regiões. Tá? Tem um ponto importante aqui que a gente tem que levar em consideração, acho que o Plínio colocou muito bem, que é a parte de sistemas. Mas antes disso, vamos só pensar o seguinte, a nossa tese de investimento ela é clara, tem que ter escala para operar. Então, a GLP, e não tem certo ou errado aqui, a GLP precisa de escala para operar. Eu gosto de operar parques de 400, 500 mil metros quadrados, como o Plínio colocou, para ter uma infraestrutura compartilhada que gere valor agregado para o meu inquilino, com custo de condomínio menor e por aí vai. E é difícil você encontrar um nível de profundidade de demanda nessas cidades menores, sobretudo quando você sai dos centros urbanos. Né? E aí tem um ponto importante. Quando a gente pensa em outras regiões, fora do eixo de São Paulo, e eu incluiria a região sul, você tem basicamente três componentes importantes aí que vão, acho que restringir um pouco ainda, pelo menos a nossa percepção GLP de alocação de capital nesses outros lugares. Além, obviamente, como eu te falei, da profundidade da demanda e ter a impossibilidade de operar parques grandes. A primeira dela é a concentração de renda. Você tem 70% do PIB está num raio de 600 km de São Paulo. Então, assim, o revenue pool do e-commerce, assim, por assim dizer, ele ainda vai ser, de alguma forma, 80% dele ainda vai estar, e 80% do e-commerce estão nessas regiões, né, sul-sudeste. Ainda que pese as outras regiões estarem comprando mais. O segundo ponto importante é um ponto de sistemas, né? Porque veja, se o teu revenue pool está em São Paulo, você ainda tem você tem Secretaria da Fazenda, alíquota de ICMS completa, e o Plínio consegue falar com muito mais propriedade. Levar uma carga de São Paulo para Juazeiro na Bahia, cara, é uma maluquice tributária absurda, né? Então você atender esse cara no nível de serviço adequado é difícil, né? E acho que o terceiro ponto, e não menos importante, é a componente logística de fato, né? O Plínio colocou bem, você tem hoje dois modelos de envio, né, que é o cross-docking e o fulfillment, que cada vez mais crescem no Brasil para garantir nível de serviço. Mas no Brasil, hoje ainda mais de 50% dos envios são feitos no dropshipping, que é o que o Plínio explicou. O vendedor posta nos correios e os correios entregam na casa do cara. 80% das entregas no Brasil são feitas pelos correios ainda. Então, quer dizer, você chegar nesses rincões do Brasil, onde você não tem renda e tem uma dificuldade logística com custo, e o Plínio me corrigiu se eu estiver errado, acho que 60% ou 70% do custo de e-commerce é o custo de transporte. Cara, é inviável. Então, você garantir nível de serviço para essas outras regiões, entregar veja, não estamos nem falar em horas, tá? Se você conseguir entregar em D+1, D+2 nessa cidade, já é um milagre. Então, assim, a gente, aí muito... A nossa tese de investimento, ela ainda pende, eu diria quase que integralmente, para o eixo sul-sudeste. Sobretudo São Paulo. A gente ainda deve concentrar esforços aí na região sudeste. Sem prejuízo, obviamente, das outras regiões estarem crescendo. E vão continuar crescendo. É que eu acho que essas três componentes, elas são, pelo menos para a GLP, somada à não profundidade de demanda, elas são impeditivas para que a gente consiga fazer uma alocação de capital considerável nesses outros eixos. Acho que existem duas coisas aqui até que vocês falaram que faz sentido, até isso é pauta talvez para uma segunda conversa. E nesse aspecto, acho que o Secov ele
ele é uma ótima ponte entre o setor privado e o setor público, no sentido de tentar realmente mostrar as dificuldades do setor, né? Que é a questão da legislação, até a gente tem uma observação aqui no chat, com relação a uma legislação adequada, que o próprio Rafael pontuou anteriormente, dentro das cidades, né? Isso, sem dúvida, isso precisa ser adequado. E a questão de infraestrutura também, né? Nós temos o Porto de Santos, nós temos uma série, o escoamento dessa mercadoria toda para os CDs, tudo isso, talvez, em alguns casos, precise de melhoria. Mas o que eu queria entender, talvez o Rodrigo aqui poderia elucidar um pouco mais a respeito disso, como dentro dessa estrutura de São Paulo, né? São Paulo, sem dúvida nenhuma, tem a melhor estrutura viária do país, tem o melhor sistema de transporte, o volume de entrega, o prazo de entrega, né? O Plínio também pode completar, o prazo de entrega Brasil, ele está aquém dos outros países, né? Enquanto em alguns países se entrega em 2 horas, aqui dependendo do player, dependendo do que você faça, até pode ser entregue rápido, mas qual que é o prazo médio de entrega aqui? Como que a gente melhora essa situação? O que precisa ser feito para a gente melhorar isso e ficar competitivo e poder realmente crescer muito mais, acelerar o crescimento do setor? Acho que o Plínio talvez possa até falar um pouco mais, não sei, Rodrigo. Eu ia até, eu vou talvez ampliar um pouco a tua pergunta. Só te interromper, Rodrigo, antes disso. Oi. A informação, assim, vou te falar de um grande cliente nosso, que é talvez o maior marketplace hoje da América Latina. Salvo engano, 75% das entregas do fulfillment, que é o que o Plínio comentou, são feitas em até D+2 no Brasil inteiro. Esse é o dado que a gente tem. O que eu ia comentar até, Ricardo, também, desculpa canalizar isso em você, Plínio, mas você é o principal operador do país aí e acaba sendo alvo dessas perguntas. Mas eu acho que nessa questão da entrega, veio uma pergunta que é importante no que diz respeito aos incentivos fiscais, né? Hoje você tem diversas operações aí de e-commerce lá em Extrema, por exemplo, ou outras capitais aí que oferecem incentivos fiscais em outras regiões do Brasil, e que hoje ela continua sendo viável do ponto de vista de custo, obviamente, né? Até porque não faz sentido ir até Extrema voltar para São Paulo para entregar. Mas quando a gente está falando de qualidade de entrega, de D+2, D+1, ou same day delivery, ou 3 horas, etc., começa a ficar inviável esse tipo de operação. Como é que vocês enxergam essa dificuldade entre você ter uma alternativa muito mais barata com incentivo fiscal numa região como Extrema, versus você ter uma operação cada vez mais próxima aqui? Como é que vocês conseguem equalizar essa conta aí? Bom, vamos lá, vou tentar destrinchar esse tema aí. Primeiro, respondendo sobre o que a gente precisa para ter uma logística mais eficiente, para a gente conseguir entregar de maneira mais rápida no Brasil inteiro. Eu vou sair daquela parte do senso comum lá, que o Brasil tem problema de infraestrutura. Para falar a verdade, acho que esse nem é o grande impacto. O que a gente precisa, de fato, é densidade. Se a gente tivesse, em qualquer lugar do Brasil, uma grande densidade de consumidores, a gente conseguiria ter uma solução extremamente eficiente logística, do ponto de vista logístico. Você carregaria o estoque para mais perto desses consumidores, faria os fulfillments locais. Então, podemos extrapolar esse time para qualquer lugar. Digamos que no meio do Centro-Oeste a gente tivesse uma metrópole como São Paulo. A gente carregaria os estoques para lá, e à medida que os consumidores comprassem, seria só o prazo de entrega, porque teríamos fulfillments, os marketplaces teriam seus fulfillments, as grandes indústrias teriam seus estoques, e seria simplesmente uma questão de transporte. Então, o que melhora o que viabiliza um melhor nível de serviço, não precisamos falar aqui de infraestrutura, nós temos que falar de demanda. Onde existe concentração de demanda, existe a possibilidade de um excelente nível de serviço. Tem um aspecto também que impacta a nossa capacidade de melhorar o nível de serviço, que é a malha aérea. O Brasil é um país continental. Quando a gente compara, e na empresa a gente sempre faz essas comparações, a nossa realidade com a realidade, por exemplo, dos países da Europa, você pega quase todo o continente europeu, pelo menos a parte oeste do continente europeu, é menor que o Brasil. Então, quando a gente fala em distância física, tem aqui um elemento, um complicômetro relevante,
que já por natureza dificulta o que a gente tem o mesmo nível de serviço que se tem nos países menores da Europa. Mas ainda assim eu me apego à densidade de consumidores. Onde tem densidade, a gente consegue ter um bom nível de serviço. E aí, agora, migrando para o ponto do Rodrigo, a questão fiscal, eu acho que também, assim, vamos tentar destrinchar um pouco essa parte. Primeiro, que nem tudo que está armazenado vai ser vendido direto para o consumidor final. Então, a primeira coisa é essa. Uma coisa é o consumidor que quer comprar online e receber em casa. Outra coisa, a gente tem que lembrar que existe uma parcela enorme do comércio que é feita através dos varejistas, dos distribuidores. Então, ainda existe, vai continuar existindo, na minha visão, para sempre, uma enorme parcela do volume que vai em carreta fechada, que sai de um grande centro de distribuição para outro grande centro de distribuição, que é a operação mais eficiente do ponto de vista exclusivo de custo logístico. Então, aliás, desculpa te interromper, aliás, o canal de venda está fechado, né? Eles precisam estocar em algum lugar essa mercadoria hoje em dia. Não, né, Adriano? Na verdade, pelo contrário, né? Os varejistas, imagina as redes de varejo alimentar, elas são talvez... Alimentar, sim. Digo, talvez outras mercadorias não perecíveis, né? Sim, vamos tentar separar aqui e criar grupos, assim. O que é vendido em shopping center, você tem toda a razão. Esse aí migrou majoritariamente para o online. Agora, vamos imaginar toda a parte alimentar, eletrodoméstico, tudo isso que a gente compra nos grandes varejistas. O volume dessas empresas, produtos de higiene, produtos de limpeza, os volumes estão super altos. E essas empresas seguem a logística tradicional. A indústria produz, armazena nos grandes CDs, desses grandes CDs se faz a transferência dos volumes vendidos para os varejistas em grandes veículos. Do ponto de vista de custo unitário, é o mais eficiente que você pode ter. Toda operação é muito otimizada. E aí, encaixando essa conversa com benefício fiscal, você pega uma região como Extrema, e não é a única. Tá? Nós temos, hoje na DHL, operação em todas as regiões do Brasil, sem exceção, e em uma grande parte dos estados. Em muitos desses estados, em função de benefício fiscal. Extrema, para a gente que está aqui em São Paulo, provavelmente é o que tem o maior volume, mas não é o único. E aí você pega essas indústrias que têm uma parte enorme das suas vendas no varejo tradicional, que juntam grandes volumes em carreta e transferem para o distribuidor, para o atacadista ou para o varejista. A operação de Extrema é muito eficiente. A Extrema está equidistante em relação a São Paulo do que Campinas. Então, é um lugar onde você tem a oportunidade de usar o benefício fiscal de Minas e que você tem um prejuízo muito pequeno ou inexistente na logística, porque você consegue atender a uma enorme parte do mercado consumidor que é em São Paulo com a mesma velocidade que se você tivesse em Campinas, por exemplo. Nós estamos falando de um raio aí de talvez 100 quilômetros. Então, o benefício fiscal, ele normalmente é analisado, ele é um trade-off, ele é uma balança. Você tem que colocar o seguinte, qual que vai ser o impacto do benefício fiscal versus o impacto no aumento do custo logístico. Toda vez que essa equação fechar, que o benefício fiscal que a empresa vai economizar em imposto vai ser maior do que o que ela vai gastar mais na logística, do ponto de vista financeiro, o benefício fiscal foi uma boa opção. Aí vem a segunda conta. A segunda conta é qual que é o impacto que usar o benefício fiscal vai gerar para o seu consumidor. E aí a gente cai nessa conversa da separação das indústrias. Uma indústria que vive de comércio B2C, que atende direto ao consumidor, provavelmente não pode se dar o luxo de ter um impacto no nível de serviço, porque senão ela vai perder o cliente dela. Uma indústria que vende nos canais tradicionais do comércio físico vai ter pouquíssimo impacto. Um veículo rodar 100 km, fazer uma entrega, ou 200 km, não muda praticamente nada. Porque no varejo tradicional, no comércio tradicional, não se mede a entrega em horas, se mede em dias. Então, se você vai entregar no dia seguinte, não muda nada se você está a 100 km ou 200 km. Então, por isso que agora, para tentar fechar o raciocínio, eu acho que a gente tem que analisar por canais. Assim, talvez o ponto de partida seja quem é o seu cliente e qual que é a sensibilidade do seu cliente à velocidade da entrega. E para cada player vai ter uma resposta. Não é dizer que, agora o e-commerce vai tomar conta de tudo, quem não conseguir atender o consumidor a uma hora está fora do mercado. Eu não acredito nessa visão. E, por consequência, eu não acredito que é o fim da zona de benefício, das zonas
incentivadas, né? É o fim do benefício fiscal. Também não acredito, né? E continuam existindo importantes polos onde as indústrias se beneficiam de alguma vantagem fiscal e não acho que isso vai mudar em função da crise ou do aumento do e-commerce. Bom, então indo aí para os minutos finais, eu acho que tem duas perguntas aqui que eventualmente vale a pena a gente destacar. Uma delas diz respeito a galpões entre 300 e 3 mil metros quadrados, que de certa forma são galpões antigos, com mais de 20 anos, que estão dentro da cidade de São Paulo, e poderia eventualmente, a pergunta é, eles poderiam ser utilizados como last mile? Né? O que você acha, Ricardo? Cara, o Rodrigo pode até responder melhor. Eu tenho eu vou confessar que eu tenho uma dificuldade. O que o Plínio falou é uma verdade, só para a gente desmistificar o que é o last mile, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma operação de uma indústria farmacêutica dentro do nosso parque de Guarulhos, que tem um acordo de serviço com os grandes hospitais para distribuir produto cirúrgico até 45 minutos de pedido. Cara, last mile. O que o Plínio falou é verdade, e é bem verdade, assim, o cross-dock e o last mile quase que se misturam, porque eles são... O que é o last mile, na verdade? É só um CD de transbordo. O cara vai lá, ele vai desconsolidar a carga, vai botar para o motoboy ou para a Fiorina e vai distribuir. Eu não sei que bicho é esse, Adriano. Eu sei que hoje... Sem necessário, não tem sequer uma medida pré-definida para isso, né? Não tem. Você pega, por exemplo, o que o Plínio falou, tem cara que vai precisar de 3 mil metros com 3 docas, tem cara que vai precisar de 300 metros sem doca nenhuma, entendeu? Então, assim, o que eu acho, respondendo a pergunta de forma objetiva, assim, é difícil mensurar, eu não consigo mensurar qual é a profundidade da demanda. Eu sei quantos mil metros quadrados nós vamos precisar de last mile em São Paulo. Eu não sei. O que a gente fez no passado recente, a gente investiu o capital proprietário do nosso fundo de private equity numa empresa de last mile, para entender como esse cara opera e o que ele precisa para operar. E a gente vai tentar entender que bicho que esse cara vai operar. Eu confesso que eu não sei qual é a profundidade dessa demanda. E tem um outro ponto importante, foi o que o Plínio falou, que é o custo fixo. Para o cara operar um last mile, assim, a menos que... E veja, o volume hoje de SKUs que a gente distribui em horas, ele é muito pequeno. Né? Então, assim, tem que ser altíssimo valor agregado para justificar o cara ter um custo fixo absurdo. Porque o cara está falando ali em ter um aluguel mais caro, porque o cara está dentro da cidade. Né? Ter eventualmente um custo de facilities, porque você não está nem em condomínio, infinitamente mais alto, porque assim, é uma operação única, pequena, então o custo fixo você não consegue diluir. Então, eu confesso que eu não sei dizer. Você pode ter um grande consolidador disso. Eu não acredito que o produto ideal seja um galpão isolado de 3 mil metros. Eu acho que eu estou muito mais na linha do Rodrigo. É você ter um hub urbano. Não sei qual é o tamanho disso, porque, de novo, eu não sei qual é o tamanho da demanda. Não sei se é algo de 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil metros, e módulos pequenos, né? Para você, de alguma forma, tentar diluir o teu custo fixo, né? Sobretudo aí de custo condominial. Eu não acho que os galpões isolados sejam uma solução. Aí eu vou fazer uma pergunta. A gente pode ter uma eventual crise no varejo agora, no curto prazo, varejo físico, né? Talvez, infelizmente, alguns não consigam se manter por tanto tempo nessa pandemia. Rafael, você acha que lojas podem se converter, espaços de rua, assim, podem se converter eventualmente no mini hub de distribuição, apesar de serem pequenos em termos de área? Antes de loja escura, né? O que você ia falar, loja escura, isso já tem, né? Pois é, já tá. Quer dizer, isso aí a gente vai começar o a ter Dark uma Kitchen, série... Dark Mall, todos os darks que você pode imaginar. Exatamente. Olha só, eu acho o seguinte, a rigor, a gente acaba se adaptando a qualquer situação. Né? Eu encaro só como desafio o seguinte, o Brasil é um país que ele é avesso à inovação. E hoje a gente vai ter que ser muito criativo para encontrar essas soluções. Né? Eu acho que a grande trava que a gente tem é encontrar condições junto ao poder público para criar soluções flexíveis e criativas, tá? E inovadoras. Porque a gente consegue criar com muito mais velocidade do que a gente consegue implantar. Dificuldade de licença, dificuldade de zoneamento, dificuldade de legislação. Esse, para mim, é o grande desafio que a gente tem que enfrentar. O resto, eu acho que você vai aprender com o carro em movimento. Tá? Agora, a gente, para essas soluções de entrega mais imediata, custo operacional mais barato, a gente já tem soluções, o self-storage está se aproximando cada vez mais disso, consegue, no primeiro momento, atender essa demanda, tem espaço ainda disponível, ele está vacância em torno de 26%, a gente consegue segurar isso. Né? Agora, a gente vai precisar realmente criar um ambiente favorável à proliferação, não só de self-storage, como de outras soluções que não são só sobre logística. Co-work, as pessoas vão trabalhar em casa, vão ter que criar alguma estrutura de trabalho próxima, as pessoas vão se mover menos.
também a gente não vai ter tanto impacto no trânsito. Enfim, eu acho que o grande desafio que a gente tem é trabalhar essas soluções de forma colaborativa, né? Eu acho que esse momento, o que ele tem de mais enriquecedor, é isso que a gente está fazendo aqui. Que num dia normal de trabalho, dificilmente a gente vai poder botar aqui 4, 5 pessoas ali na mesa para imaginar o que pode ser feito, como pode ser feito, quais são os desdobramentos disso tudo. Então, assim, acho que o grande trunfo dessa pandemia foi nos obrigar a ficar em casa pensando e pensando juntos, que é a melhor maneira de a gente encontrar as melhores soluções. É só ajudar a completar a resposta aqui. Eu acho que é óbvio que a gente tem outras coisas para serem avaliadas, né? Imaginar que 300 a 3 mil metros quadrados, a gente tem que pensar. Por isso que quando eu falei, fiz o questionamento para o Plínio em relação ao last mile e ao cross-docking, eu acho que o cross-docking ele exige necessidades para a propriedade muito maiores do que uma operação pequena de last mile de 300 até uns 3 mil metros quadrados. O cross-dock ele exige pátio de estacionamento muito maior, ele exige a entrada de carretas, de fato, ele não necessariamente você vai usar só pequenos VUCs e as motos na distribuição. Então, e aí para isso, né, esse imóvel ele tem que estar próximo de uma saída de uma grande avenida, ou próximo às marginais, fácil acesso para as rodovias, enfim, tem uma série de aspectos e não só, assim, do ponto de vista das especificações técnicas, eventualmente imóveis antigos podem funcionar bem, né? Você não precisa de um pé direito tão alto, a capacidade do piso não precisa ser tão alta também. Então, tem uma série de especificações que podem fazer com que esse imóvel funcione, mas a gente tem que olhar uma série de outros aspectos que não só a especificação técnica. Bom, a gente está chegando já para terminar. Eu queria fazer só uma última colocação, uma última pergunta, e aí com as considerações finais de cada um. Alguns aqui operam internacionalmente, e eu queria ver nessa, assim, escritórios, por exemplo, fazendo um paralelo com escritórios, agora a gente entra numa fase de planos de retomada, né? Então, vários empreendimentos de escritórios estão com protocolos de retomada para que as empresas comecem a voltar gradativamente. Obviamente que no industrial é diferente, o logístico não parou, né? Talvez em alguns casos tenha sofrido um pouco mais, eventualmente alguma localização ele tenha parado. Eu queria começar já pelo Ricardo, que tem uma operação muito grande na China e que foi a primeira, né, a ser afetada pela pandemia. Como que vocês viram isso lá? Ou seja, houve um plano de retomada? Precisou ocorrer algum plano de retomada? Vocês chegaram a fechar alguma operação efetivamente ou não? E também suas considerações finais. Não, na verdade, o que a gente teve na China, fechamento efetivo, né? O parque continuou funcionando, mas os clientes não puderam operar. Basicamente, só no epicentro da pandemia, que foram as províncias de Wuhan e Hebei. Isso aí dá menos 5% do portfólio, né? Na China. Então, nada. Todos os outros parques continuaram operando a plena carga, né? E principalmente na China, né? Porque imagina o seguinte, a China, numa condição normal de pressão e temperatura, já tinha 25% de todo o comércio ou das vendas totais de varejo feita de forma eletrônica. Então, durante a pandemia, isso aumentou ainda mais. Então, a busca por CDs, ela se intensificou ainda mais, né, no período de pandemia. Então, de forma efetiva, a gente só teve pouquíssimos CDs fechados aí durante um curto espaço de tempo. E hoje a vida lá, inclusive nos escritórios, já está praticamente normal, novo normal, né? Mas os escritórios, inclusive, já estão operando a plena carga lá os nossos escritórios na área já estão operando a plena carga. Obviamente com as medidas restritivas aí comuns a todos. Mesmo no Brasil, a gente adotou medidas restritivas nos parques muito similares ao que a gente adotou no resto do mundo, né? E a gente tem o benefício de estar entrando na crise, vamos dizer assim, ou na pandemia, num ciclo tardio em relação aos outros países, né? Com alguns meses de defasagem. Então, boas práticas que a gente observou nos outros países, a gente consegue replicar aqui. Acho que é um pouco do caso do Plínio também, que tem operação global e certamente deve estar replicando essas boas práticas no Brasil. Vocês sentiram isso, Plínio? Exatamente. Exatamente o que o Ricardo falou. A gente se beneficiou de um aprendizado em outras regiões, né? Então, a gente entrou para a crise um pouco mais preparado do que outros países. Obviamente, a gente tem desafios, né? A nossa prioridade, desde o primeiro momento, foi claramente estabelecido, que era manter a saúde e a segurança das nossas pessoas, mas com os protocolos, com todos os aprendizados de outros países, a gente conseguiu continuar rodando.
Nós temos uma participação muito importante na distribuição de produtos da saúde, na indústria farmacêutica, produtos de higiene, limpeza, alimentos. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em manter o país girando. E a gente vem até agora conseguindo manter as nossas operações a pleno funcionamento. A gente não teve nenhum lugar onde o volume não foi expedido. E nós estamos fazendo a nossa parte aí para não deixar que essa crise fique ainda pior. Rodrigo, em alguma percepção fora do Brasil, do setor de maneira geral, que aqui sirva de aprendizado? Olha, além do que a gente já conversou, né, Adriano, sobre e-commerce em geral, existe uma demanda crescente que se fortaleceu ainda mais nesse período, que foi a demanda específica de cold storage, né? Quando a gente está falando de varejo alimentar, o varejo alimentar ele era absolutamente não representativo, né, principalmente aqui no Brasil. Existe uma demanda muito forte nesse setor aí em andamento. Acho que existe um desafio grande aí né, dos desenvolvedores aí de como ter um produto que seja eficiente para esse tipo de demanda que vem crescendo. E o destaque, isso daí, né, essa demanda já nos Estados Unidos já era forte, vem aumentando, China já era muito forte, e aí o Brasil acho que está em pleno desenvolvimento no cold storage. Tá mudo, Adriano. Desculpa. Rafael, alguma colocação final? Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter aprendido bastante aí com o Ricardo, Rodrigo, e dizer que o Self-Storage agradece a oportunidade de mostrar quem ele é. A gente fez uma pesquisa agora no final do ano passado que só 10% dos potenciais usuários de Self-Storage no Brasil conhecem o que é essa atividade. Então, fica o convite para quem quiser conhecer, se aproximar da Asbris. Estou inteira à disposição para continuar essa conversa a qualquer momento. Obrigado. Legal, muito bom. Eu acho que a gente tem um dever de casa aí com relação à parte de legislação, né? Pensando daqui para frente, como que isso pode se adequar e melhorar o ambiente para o self-storage de maneira geral. Carlos, acho que a gente chegou ao momento final. Queria agradecer muito a participação de todos vocês. Muito obrigado. Eu sei que é difícil colocar todos aqui ao mesmo tempo num painel como esse, mas eu acho que para todos os associados e para quem pôde ter um tempinho para nos ver, eu acho que foi bastante interessante. Quem sabe a gente mais para frente aí, se for o caso, a gente volta também com o novo painel para atualizar, ver como que anda o mercado. E, obviamente, não deu tempo para a gente falar diversas coisas, mas deu uma pincelada geral sobre o painel. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Obrigado, meus caros. Obrigado, Adriano. Valeu, Adriano. Obrigado. Valeu. A todos. Obrigado, hein? Um abraço a todos. Valeu, Rodrigo. Valeu. Um abraço a todos. Abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.